E aí, meninos e meninas, como é que vocês estão, beleza? Bora aqui para mais um videozinho. Agora nós vamos continuar com as outras fórmulas, né? Neste caso é a fórmula do capital, a fórmula da taxa e a fórmula do tempo, né? Então, voltemos para cá. Então, como é que são as outras fórmulas? Vamos só deixar aqui para ficar como lembrete, né? Então, montante é igual a capital, que multiplica 1 mais taxa-tempo, beleza? Então, neste caso aqui eu também vou ter capital, que é igual a montante dividido por 1 mais taxa-tempo. Se eu quiser, a minha taxa é igual a montante dividido por capital, menos 1, e isso daqui dividido por, neste caso vai ser dividido por tempo, né? Ou eu posso colocar aqui montante montante dividido por capital, menos 1, multiplicado por 1 sobre tempo. Posso fazer desse jeito. Aqui, se for para tratar de tempo, ele é igual ao quê? Ele é igual a montante sobre capital menos 1, dividido por taxa, ou montante sobre capital menos 1, multiplicado por 1 dividido por taxa, né? Pode ser desse jeito também, né? O que inclusive, caso nós queiramos, né? Por exemplo, aqui eu tenho um montante e, por exemplo, eu tenho um montante dividido por capital. Eu poderia, é a mesma coisa, né, que eu ter montante multiplicado por 1 sobre capital. É a mesma coisa também, né? É o inverso de capital. Só que vocês podem ver uma coisa que aqui nós temos, é que nós temos o quê? Nós temos divisões. E quando nós estamos tratando sobre divisões têm um grande problema que é a divisão por zero. Divisão por zero, ela dá erro, né? Então, nós podemos tratar aqui de duas formas. Nós podemos tratar aqui simplesmente já fazendo a verificação em cima dos parâmetros, né? Ou subindo um erro, né? Eu vou deixar o mais simples, que é simplesmente já verificar, né? Se verificar, ele retorna none, por exemplo. Retorna valor nenhum, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, nós já temos aqui o calcular montante. Então, nós vamos fazer o quê? Def, né, calcular, neste caso, vai ser calcular o capital. Capital. Putal não, né? Pital. Capital. Então, vai ser o quê? Vai ser montante, neste caso, né, taxa e tempo. E eu simplesmente só faço o quê? Como aqui só está multiplicando, então não tem problema nenhum, né? Então eu vou simplesmente dar um return. Neste caso vai ser o montante. Ah, não, vai ter divisão sim. Dividido por 1 mais taxa tempo, né? 1 vezes aqui, né, neste caso. 1 vezes, e aqui taxa multiplicado por tempo, né? Isso daqui teria que dar menos 1, né? Para poder dar uma divisão por zero, né? Mas, ainda assim, eu tenho esse problema, né? Eu tenho aqui o grande ponto que é se se 1 mais taxa tempo der zero, dá erro, né? Por enquanto eu vou dar só o return, tá bom? Então vou colocar aqui if 1 mais taxa vezes tempo igual a zero. Aí eu e aqui não é igual, aqui é 2 iguais, né? Porque eu estou fazendo uma igualdade, eu não estou fazendo uma atribuição. Aí eu vou simplesmente colocar aqui print. Eu vou printar por enquanto não taxa vezes tempo fator denominador igual a zero, vai. Denominador igual a zero. Por enquanto, né? Veja que eu vou dar um return none aqui, né? Para não falar que eu não estou retornando nada, mas o certo é eu subir uma exceção, tá? Aí na exceção a gente faz no próximo vídeo. Eu esqueci aqui para poder ler o docstring, né? Vou até dar um Googlezinho aqui, né? Docstring no Python.
né? Pararapapá, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver uma imagenzinha. Ah, entendi. É aqui que eu errei, né? Aqui, ó, capital, float, taxa, float, tempo float. Aí na hora que eu for para executar, aí eu vou colocar aqui calcular montante. Aí na hora que eu abrir, né? Aí aqui está mostrando. E é certinho, né? Eu tenho que colocar o args, né? Neste caso, né? Eu teria que colocar o argumento, os argumentos, né? Neste caso seria aqui argumentos ou args neste caso, né? Pá. Aí eu colocaria aqui, por exemplo, return ou retorna, né? Retorna, neste caso seria o float, né? Float, aí montante calculado. Aí sim fica certo. Se eu vier aqui agora para... eu tenho que executar, né? Lógico. Se eu vier aqui e eu fizer aqui um calcular montante, se eu abrir aqui, agora está aqui, ó. Argumentos, capital, taxa, tempo, exatamente isso, né? E coloca aqui o montante calculado, exatamente isso, né? E a mesma coisa aqui, se eu for para rodar no capital, né? Se eu quiser colocar aqui certinho, né? Para ficar mais bonitinho, aí eu coloco aqui, método que calcula o capital dado o montante, taxa e tempo. Aí eu vou colocar aqui argumentos, né? Ou args. Acho que args fica até mais bonitinho, que fica pelo menos como padrãozinho, né? Args. Aí os argumentos são montante, que neste caso vai ser float também, né? Do tipo ponto flutuante, né? Porque afinal de contas a gente não dá para tratar um número inteiro, não vai ser simplesmente só 100, 200 ou 30, né? Pode ser 30, alguma coisa, né? Montante inicial, por exemplo, né? Taxa, taxa neste caso também é float, taxa em decimal, em valores decimais. Em valor decimal, tempo, float, tempo do... como eu coloquei, tempo capitalizado. Pronto. E retorno, né? E retorna, neste caso, ele vai retornar o quê? Ele vai retornar um valor ponto flutuante, né? Que é o montante inicial. Beleza? Ele retorna isso daqui. E tem um ponto aqui também do denominador, né? Pelo menos por enquanto nós não vamos fazer isso, nós vamos tratar quando nós estivermos tratando de exceções, isso eu vou colocar mais para frente, né? Vamos para o próximo. O próximo vai ser o quê? O próximo é a taxa, né? Def calcular taxa. Beleza? Calculando taxa, neste caso é o quê? É o montante, é o capital e o quê? É o tempo. Mesma coisa, né? Vamos só colocar aqui para ficar um pouco mais bonito, né? Método que calcula o quê? A taxa empregada dado o montante, capital e tempo. Mesma coisa. Argumentos que eu vou passar. Neste caso vai ser o montante, né, que é um ponto flutuante, que é um montante final, né, neste caso, né? Montante final, montante resultado. Depois eu penso numa coisa mais bonitinha, né? Capital, float, capital inicial, tá? E neste caso aqui nós estamos falando sobre o tempo, também é float, né? Tempo capitalizado, que é a mesma coisa. Simplesmente o único ponto é, quando nós estamos falando agora sobre taxa, né? Nós temos o quê? Nós temos exatamente essa fórmula aqui. Nós temos uma divisão por n. Então, n tem que ser maior que zero. O tempo tem que ser maior que zero. Então, eu posso colocar aqui já logo de cara, if tempo igual a zero, né? E é igual, né? Só um igual, né? Eu vou dar aqui, ó, print tempo igual
impossível calcular com tempo igual a zero. Aí eu vou colocar aqui um return none por enquanto, né? E é com N maiúsculo. None, com N, porra. None. Isso, pelo menos por enquanto, né? E eu já estou dando um return, então não preciso nem me preocupar com o resto. Return, né? Return o quê? Neste caso, ele é o montante sobre tempo, montante sobre capital menos 1, né? E eu tenho que verificar também do capital. Eu posso colocar aqui capital, calcular, impossível calcular com tempo igual a zero, né? Posso colocar também um outro if, elif, né? Neste caso é capital igual a zero, print impossível calcular com capital igual a zero. Beleza? E return none. Podem ver que pode ser que aconteça as duas coisas. Que a pessoa tenha digitado zero e pode ser que a pessoa tenha digitado zero para capital e zero para tempo. Né? Então, pode ser que essas duas coisas ocorram. Isso a gente vai pensar mais para frente na hora que nós montarmos o objeto bonitão assim, que vai ser aqui a parte das fórmulas. Tá bom? E nós vamos aqui colocar o bendito da taxa. A taxa é o quê? Nada mais é do que montante sobre capital menos 1 dividido por tempo. Né? Então, aqui é montante, return montante, dividido por capital menos 1. Eu, particularmente, prefiro fazer dessa forma. E para mim fica mais bonito. Tá? Você não precisa disso porque ele vai dividir primeiro antes de fazer a subtração. Eu prefiro fazer dessa forma. Tá? Aí aqui no final eu coloco dividido pelo quê? Coloco dividido pelo tempo. É a mesma coisa. Tá? Ó, eu já coloquei aqui para calcular o montante, já coloquei para calcular o capital, já calculei para colocar a taxa, e agora a gente vai colocar para calcular o tempo. Né? Então, def calcular tempo. Né? Neste caso vai ser montante, capital, e aqui neste caso vai ser a taxa. Né? Dois pontos. Aí eu vou colocar aqui, né? O doctype bonitinho para a gente poder entender o que é, né? Método que calcula o tempo dado o montante, capital e taxa aplicada. Aí aqui é a mesma coisa, simplesmente eu vou copiar aqui, tá? E aqui esqueci de colocar o return. Aqui, return. E aqui vai ser um float também, né? E é o taxa em decimal. E aqui eu vou simplesmente copiar, porque tem coisas que são iguais, né? Então, montante eu tenho, capital eu tenho, aqui eu tenho taxa. Taxa em decimal. Né? Neste caso vai ser o... Vai voltar o quê? Vai voltar o tempo. Tempo da aplicação. E aqui é praticamente a mesma coisa, tá? Coisas que eu tenho que verificar. Eu tenho que fazer isso daqui, né? Eu tenho que fazer aqui, eu tenho que verificar não o tempo neste caso, porque afinal de contas nós não estamos dividindo por tempo, nós estamos dividindo por taxa. Taxa igual a zero, né? É impossível dividir com taxa igual a zero. Posso colocar até taxa minúsculo, né? E aqui o capital é a mesma coisa. E aqui eu simplesmente só pego e divido por taxa. Tá? E aqui nós temos os benditos dos nossos cálculos. Eu vou até colocar numa única célula aqui, né? Porque aí, afinal de contas fica mais legal de bom. E eu vou tacar aqui. Pum! Eu vou pegar esse comentário aqui, vou jogar aqui em cima, né? E vou colocar fórmulas e colocar um comentário, né? E aqui está tudo prontinho. Ó. Colocamos o montante, colocamos o capital, colocamos a taxa e colocamos o tempo. Colocamos, né? Colocamos o tempo. Beleza? Então é isso, pelo menos por enquanto.
né? Mais uma coisinha. E nos próximos vídeos a gente vai ver se essas fórmulas estão funcionando, né? Vamos ver alguns dos exercícios aqui que nós fizemos, né? Pelo menos uns exercícios mais simples, né? E vamos ver se as fórmulas estão funcionando. Beleza? Beijos carinhosos na bunda de vocês e até mais. Não se esqueça que esse código está no GitHub. Falou!